E recebeu uma herança profética de Elias, porque ele andava com Elias, e ele recebeu uma herança profética. E porque ele recebeu essa herança profética, ele se moveu nessa unção, e Deus realizou sobre a vida dele. E hoje nós vamos aprender um pouco mais. Eu quero que você fique de pé, abra a tua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos ler do verso 38 ao verso 41. O tema de hoje é: a unção anula o veneno mortal. Vou repetir: a unção anula o veneno mortal. Amém? 2 Reis 4:38 diz assim: voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo, e faça um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um deles e foi até o campo para apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colheu dela, encheu a sua capa e colocou colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaço e colocou na panela, mas eles não conheciam. Depois deram de comer aos homens, e enquanto eles comiam daquele cozinhado, um exclamou: a morte na panela, homem de Deus, e não puderam comer. Verso 41, porém ele disse: trazei-me aqui farinha. E ele colocou farinha na panela e disse: tira agora para comer. E deu ao povo, e já não havia mal nenhum naquela panela. Amém? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo e bendito nome. Senhor, nesta noite, que a unção possa quebrar realmente o jugo de todo espírito de morte, tudo aquilo que vem para nos roubar, tudo aquilo que vem para nos assolar, tudo aquilo que quer roubar a nossa comunhão contigo, tudo aquilo que quer nos tirar do caminho de te servirmos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, fala ao teu povo, fala ao coração dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra venha de encontro, sim, de encontro não só pelas nossas necessidades, mas de encontro a nós, naquilo que temos que aprender, naquilo que temos, ó Deus, que valorizar, naquilo que temos que fazer a tua obra andar, naquilo que temos que fazer a tua obra acontecer. Senhor, usa a minha vida, corpo, alma e espírito, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Pode sentar-se. Queridos, nesta noite, nós vamos aprender, mais uma vez com Eliseu, e como ele se moveu debaixo daquele manto profético que ele havia recebido de Elias. Um homem de Deus que persegue, um homem de Deus que vai adiante, um homem de Deus que deseja receber o manto profético. E Eliseu, ele recebe aquele manto profético, e ele começa a andar debaixo daquela unção e debaixo daquele mover, e realiza grandes coisas, amém? Hoje nós vamos falar sobre 4 elementos que nós vamos encontrar dentro dessa palavra. O primeiro elemento é a panela. A panela, ela vai representar nós somos a panela, aonde o Senhor quer colocar o seu alimento. O segundo elemento são as ervas amargas, ou as ervas venenosas. As ervas venenosas, elas vão representar as nossas atitudes sem a direção do Senhor Jesus. Então, por isso que eram ervas venenosas. O terceiro elemento é a voz profética, O profeta, ali representado por Eliseu, a voz profética
que faz toda a diferença. E em quarto e último lugar, a farinha. Até foi citado hoje, a farinha simboliza Jesus Cristo, que é o pão, porque a farinha que era utilizada é a farinha de trigo, né? Porque ela vem do trigo, então ela é tostada, ela é moída, né? Não é farinha de mandioca, porque farinha de mandioca seria um elemento terreno, não é farinha de milho, porque seria um elemento do ar, é farinha de trigo, porque o trigo ele é triturado, ele é tostado e ele é preparado. O trigo, ele dá o pão, né? Diferente, né? Ou você é trigo ou você é joio, diferente do joio que não produz nada, amém? Então esses 4 elementos nós vamos discorrer e trabalhar eles hoje nessa ministração: panela, ervas, profeta e a farinha, né? Ou Jesus Cristo simbolizando aqui a farinha de trigo, amém? Então, queridos, nós já vimos Eliseu, então ele recebe o manto profético e ele faz milagres, e agora o texto começa dizendo assim, ó, voltou, verso 38, voltou Eliseu para Gilgal. Para onde que Eliseu estava voltando? Eliseu estava voltando exatamente para o lugar onde tinha a escola de profetas, onde havia ali os profetas. Tinham 100 profetas ali, e aqueles 100 profetas, eles estavam sendo ensinados naquela escola, uma escola que começou com Elias, e Eliseu estava dando continuidade. Haviam ali 100 profetas sendo ensinados por Eliseu, e a Bíblia vai dizer que eles estavam ali, diz assim, ó, então ele voltou. Havia fome naquela terra. Vá para 2 Reis aí, um pouquinho mais para frente, capítulo 8, verso 1. Diz assim, falou Eliseu para aquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo, levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde você puder, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos, amém? Então, havia fome naquela terra, e já havia 7 anos, por que tinha fome naquela terra? Porque que a terra estava debaixo dessa maldição, a terra estava debaixo de 7 anos de fome, 7 anos difíceis, por causa do quê? Por causa da perversidade, por causa da apostasia e por causa da idolatria de Israel. Queridos, todas as vezes que Deus permite, entenda o que eu estou falando, vontade permissiva de Deus, todas as vezes que Deus permite que algo aconteça, que algo trave o processo de uma nação, que algo trave o processo de uma igreja, que algo trave o processo de algum servo de Deus, que algo trave o processo na sua vida, é porque a vontade permissiva dele entrou, e Satanás ele veio e bloqueou. Por quê? Porque havia legalidade. Todas as vezes que nós damos legalidade ao diabo, ele entra nessa brecha, ele não tem poder, ele não tem autoridade sobre as nossas vidas, mas ele trabalha com legalidade. Então, aquele povo estava sofrendo 7 anos de fome, porque havia uma legalidade sobre a terra de Israel. Você está entendendo? E nós, quando orarmos, nós temos que ser inteligentes. A nossa oração tem que ser uma oração inteligente. Senhor, se eu pequei, se há pecado sobre a nação, que o Senhor possa nos livrar, que o Senhor possa nos limpar, que o Senhor possa nos perdoar, porque a Bíblia vai me dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, porque o homem, diz Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, imagina, né, nós estamos vendo tudo isso hoje. Aí quando você fala de um número fechado, aí o negócio fica mais alarmante, né? Então as pessoas ficam agitadas, né?
Então quando você vê o número fechado, 50 mil mortos, é muita gente, né, irmão? É um estádio de futebol lotado, e talvez em alguns estádios um pouco mais, né? É um estádio de futebol lotado, 50 mil pessoas morreram. Aí a gente já fica, aí o povo já fica agitado, aí é porque foi culpa do governo, nós não soubemos como conduzir a pandemia, faltou isso, faltou aquilo e não sei o que. O número é alarmante, e realmente o número é alarmante, é um número expressivo, quando você olha e você, 50 mil pessoas. Aí tem gente que fala assim, tem outros países que morreram. Não, querido, mas vamos falar do nosso. Não é? 50 mil. O que será? Por que será? Aí, onde que está Deus? Né? Aí as pessoas, aí o ímpio, o incrédulo, e o crente também, viu? Mas onde que está Deus? Por que Deus permitiu? Será que foi Deus que permitiu? Será que foi a vontade? Dentro da vontade permissiva de Deus, e por quê? Se Ele permitiu, por quê? Por quê? Não é? Aqui havia fome 7 anos, 7 anos de fome, e sabe quem estava passando fome? Cristãos, povo de Deus, porque a escola de profetas tinha fome. Na escola de profetas, eu estou falando, repito, a escola de profetas, tinha fome dentro da escola de profetas, não tinham o que comer, os profetas não tinham o que comer. O sol nasce para o justo e para o injusto também. Deus não faz acepção de pessoas. Então, a fome e a miséria estava dentro da casa do cristão também. Eles também estavam passando por dificuldades, eles também estavam colhendo o fruto amargo da apostasia, o fruto amargo da idolatria, o fruto amargo de terem andado fora daquilo que era a vontade de Deus, queridos. Então havia fome. Quando a Bíblia diz assim, havia fome, voltando aí no capítulo 38, verso 1, capítulo 4, verso 38 de 2 Reis, havia fome naquela terra, e, presta atenção, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, lá estava, a palavra Gilgal no hebraico significa roda, significa redondo, roda. Eles estavam numa roda, como se fosse uma célula, Tiago, ouvindo o profeta Eliseu, ouvindo Eliseu ensinar, porque Eliseu estava ministrando e ensinando aqueles 100 profetas, e queridos, quando a Bíblia vem falar assim, eles estavam ali assentados, ouvindo o que estava sendo ministrado, já tinha passado o dia, já tinha passado, já era tarde. E sabe o que eles tinham comido? Diga assim comigo, nada. Bem alto, 1, 2, 3, nada. Obrigado. Nada. Eles não tinham comido nada, não tinha nada para comer. Não tinha absolutamente nada para comer. Nossa, na casa de crente não tinha nada para comer? Não, na escola de profeta não tinha nada para comer. Não tinha nem um carocinho de feijão, nada, não tinha nada, nem um arrozinho, nem dava para fazer tutu de farinha, viu, Neide? Não tinha nada disso, não dava para fazer nada, não tinha nada, né? Não dava para fazer absolutamente nada. A prateleira estava vazia, porque havia fome sobre a terra. Aí o profeta diz assim, né? Ele olha, o pessoal fala assim, vamos parar para o almoço? Mas que almoço? Vamos parar um pouquinho, descansar, já ensinei demais, eu também estou cansado, quero comer. Aí eles resolvem parar, e o profeta diz assim, pega a panela grande, né? Porque irmão, sabe quantos profetas tinham aqui que eu falei?
100. Você já imaginou 100 homens? Imagina assim, 100 homens que nem um Toninho que come pouco, né? Você imaginou? É muita coisa, é devorador, né? O Vinícius que falou, não fui eu não, o Vinícius falou, é muita coisa. Então você imagina, 100 homens para comer, e não tinha nada, velho. Aí o profeta fala assim, pega a panela e põe a panela no fogo, e faz um cozinho. Irmão, eu estou dando risada porque é engraçado, às vezes alguns profetas, alguns pastores, né? Às vezes Deus é engraçado, não é? Ô viúva, vai lá e faz um bolo para mim. Ela fala assim, mas eu só tenho um pouquinho de farinha. Não, mas vai lá e faz um bolo, primeiro você traz para mim. Se eu fosse ela, irmão, eu ia rir como eu ri agora. Você está de brincadeira, né, Elias? Não, mas vai lá e faz. E a mulher foi obediente e fez, e você conhece a história, eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. Aí o profeta fala assim, coloca a panela no fogo, e faz um ensopado, em outra tradução diz ensopado, faz um cozinhado para os discípulos. Então, verso 39, né? Então eles saíram, verso 39 diz assim, então saiu um, e foi ao campo apanhar as ervas. Saiu irmão, entenda, 100 homens para comer, não tem nada. O profeta diz, coloca a panela no fogo. Alguém vai lá, obedece e coloca a panela vazia no fogo. Aí um outro fala assim, bom, mas vai ter que ter algum mato, alguma coisa aí. Vamos pegar algum pedaço de mata, alguma coisa, e vamos colocar nessa panela aí, vamos fazer um mexido, e vamos comer, porque o bagulho está louco. Aí ele sai, ele acha ervas, ele colhe, ele enche. A Bíblia fala que ele encheu a capa dele, como se ele tivesse com uma capa, encheu a capa, trouxe, cortou em pedaços e colocou na panela para todo mundo comer. A primeira coisa que nós vamos aprender hoje, cuidado com a comida, cuidado com a comida que você tem servido. Que tipo de comida você tem servido? Cuidado com a comida, porque na comida pode ter veneno. Ali, queridos, a primeira lição que eu quero trazer é: comida representa, mesa representa um tempo de comunhão. Mesa representa um tempo de comunhão. É um tempo que você vai se sentar à mesa e vai comer daquela comida, e vai ter comunhão com as pessoas, e vai ter comunhão com o teu irmão, e vai ter comunhão com o teu próximo. Então, a mesa, diga comigo, a mesa é motivo de comunhão. Amém? Agora eu quero te perguntar, na tua mesa, quando você se assenta na tua mesa, na tua casa, com a tua família, tem sido lugar de comunhão? Ou tem sido lugar de desavença, lugar de contenda, lugar de fofoca? Porque isso é o veneno. É o veneno que estava sendo colocado na panela. A mesa da comunhão não é para que possamos ficar discutindo assuntos, ou se a comida está boa ou se ela está ruim, se a comida é de primeira qualidade ou de segunda qualidade, porque de primeira ali não seria mesmo, né, irmão? Não tinha nada. Mas a mesa, diga comigo, a mesa é um lugar de gratidão. Amém? Deixa eu te perguntar, você agradeceu pela comida de hoje? Você agradeceu pela comida que apareceu para vocês nessa pandemia? Oi? Ou nós olhamos as dificuldades, Senhor, fazem 90 dias e não sei o quê. Ontem, eu até chorei mesmo, né? O Fião colocou um vídeo de um pastor, eu até repliquei aliás, o Leandro replicou esse vídeo no grupo de diaconia, e acho que eu repliquei, o Fião colocou no grupo de homens, e no grupo de adoradores. Um pastor depois, na Itália, depois que passou, não sei quem viu, alguém viu esse vídeo?
que passou toda a pandemia, o pastor voltou para a sua igreja. E aquele pastor chorou muito, ficou muito, porque a sua igreja estava vazia. Mas a sua igreja estava vazia porque muitos, bastante mesmo, dos seus membros tinham morrido durante a pandemia com Covid. Então nas cadeiras, lá na verdade era bancos, né? Deve ser uma igreja batista, bancos só com as fotos das famílias. E não tinha ninguém na igreja. Você já levantou a tua mão e agradeceu porque você está vivo? Você já levantou a tua mão e agradeceu porque você está aqui hoje na Igreja Cristã Restauração? Você agradeceu porque você está do outro lado aí me assistindo? Aquele pastor não tinha para quem pregar, porque muitos membros não tinham vindo, e os que vinham, vamos dizer assim, não estavam lá porque eles tinham morrido. Todos os dias nós temos que ser gratos. Na minha mesa, a mesa tem que ser uma mesa de comunhão, tem que ser uma mesa de gratidão, de falar: Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez eu vou poder me alimentar, mais uma vez, Senhor, eu tenho que comer. Quantas pessoas, irmão, não têm o que comer? Então, cuidado, porque às vezes o veneno é mortal. Às vezes nós nos reunimos na mesa, mas para contenda, desavença, fofoca, falar mal. Então, em nome de Jesus, que da tua mesa seja tirado todo o veneno em nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, a Bíblia diz assim, verso 39: então ele saiu para o campo e foi apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre e colheu dela, encheu a sua capa, voltou, cortou em pedaços e colocou na panela. Presta atenção agora no finalzinho do versículo: visto que não as, repita comigo, não conhecia, não sabia o que era. Você sabe o que você está comendo? Você sabe o que você está colocando na tua panela? Você é a panela. Você sabe o que você está colocando para dentro da tua vida? Você sabe do que você está se alimentando, querido? Às vezes nós estamos nos alimentando de coisas contaminadas. E aqui eu levo para o lado espiritual. Às vezes você está abrindo os teus ouvidos para ser alimentado e mal, muito mal alimentado, colocando ervas amargas, ervas venenosas para dentro de você. Presta atenção, a Bíblia diz que ele não conhecia. Irmão, quem não tem conhecimento do que está fazendo não deve fazer. Uma das coisas que nós temos que ter é conhecimento. Uma das coisas que vai te manter de pé é conhecimento. Você precisa conhecer. Mas tem muita gente comendo daquilo que não conhece, e tem muita gente colocando na sua panela aquilo que não sabe qual é a procedência. Forte isso, né? Então, cuidado com aquilo que você coloca na sua panela. Cuidado com o que você está servindo, porque se você colocou, você vai servir. Cuidado com aquilo que estão te servindo. Nessa pandemia, muitos cristãos estão se perdendo, porque estão se alimentando de tudo quanto é porcaria, de tudo quanto é lixo. Desculpa a expressão, queridos. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim também. Seja em termos cristãos, seja em termos de palavra. Cuidado, porque agora vamos, assistir lives, vamos nos encher. Cuidado com o que você com o que você está comendo. A Bíblia diz que aquele cara não sabia, ele nem se preocupou. O grande erro nosso é que muitas vezes nós não nos preocupamos qual é a procedência da comida. Já comeu comida estragada? Quando eu digo comeu, você não viu a validade, você comeu e passou mal. Você já viu a procedência da comida que você está se alimentando?
aquele irmãozinho lá que foi pegar as ervas, ele não se atentou a isso. Ele falou: meu, a gente está com fome, o que vier é lucro. Cuidado com essa frase, cuidado com essa frase. O que vier é lucro. Quem pregar está bênção. Eu estou recebendo heresia, eu estou recebendo maldição, e eu estou me alimentando. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquele irmão, ele não se preocupou, ele falou assim: meu, vou encher. Ó, a Bíblia, ó o detalhe, ele encheu a capa. Tem muito crente se enchendo de tanta coisa. E agora, estou tão cheio que eu nem preciso mais ir na igreja, eu não preciso mais nada, porque eu estou cheio. Mas você está cheio do quê? Qual tem sido o alimento? Nossa, que palavra. Colocou qualquer coisa para comer, contaminou a todos. Cuidado, se você não sabe o que serve, e se você não sabe o que você está comendo, se o que você está comendo está contaminado ou não, e se você está passando para a pessoa. Então nós devemos ter esse cuidado. Em segundo lugar, em terceiro lugar, a Bíblia vai dizer assim, ó, depois, verso 40, depois deram e todos começaram a comer, todos os homens começaram a comer. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a serpente, ela é tão sagaz com o seu veneno, que ela nos engana. E eu quero que você vá para um texto, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 1. Verso 1 em diante diz assim, presta atenção. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4, presta atenção no verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu, e ele. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira para si, e fizeram cintas. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde você está, Adão? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Verso 11, então perguntou o Senhor Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Qual foi a ordem de Deus? Não coma, não coma, porque essa árvore não é para você, essa árvore não é para o teu entendimento. Mas o que a serpente falou para Eva? O que ela falou? Não, pode comer, verso 4, certamente você não vai morrer, pode comer. E o que ela fez? A Bíblia diz no verso 6, ela comeu e deu ao seu marido. E o que aconteceu com a humanidade, irmão? E matou toda a humanidade no pecado. Por quê? Comeu daquilo que não deveria, comeu, se alimentou do veneno, e além de se alimentar do veneno, deu para o seu marido, e a humanidade morreu. Então, o veneno
que está na panela é mortal. Nós precisamos jogar fora o veneno que tem contaminado a nossa vida. A nossa panela não pode estar contaminada. Eu sou a panela, você é a panela, a igreja é a panela. E na panela não pode ter veneno, porque se tiver veneno, nós vamos contaminar uns aos outros. Se você estiver envenenado com aquilo que está na panela, com aquilo que está na tua vida, você vai prejudicar e envenenar a outros. Nós estamos vivendo dias onde há morte na panela, porque pessoas têm se alimentado de coisas que ela nem sabe e de que nem imagina. Mas em nome de Jesus, o verso 40 diz que alguém então deu um grito de alerta, a parte B do versículo, alguém deu um grito, e Deus está esperando por esse grito, e Deus está esperando por essa ação. E qual foi a ação? Um homem disse: a morte na panela, a panela está com veneno, tem morte na panela. Deus está esperando essa reação de homens e mulheres de Deus para tirar o veneno, para extrair o veneno, para que o veneno não seja mortal. Então alguém gritou: a morte na panela, homem de Deus, e eles pararam de comer, porque não podiam mais comer. Em nome de Jesus, essa unção está sobre a igreja. Era uma unção profética que estava sobre a vida daquele homem de Deus, e a unção, ela anula a morte que está na panela. Levante as tuas mãos para o céu e diga: em nome de Jesus, a unção anula o veneno mortal. Amém? A unção anula o veneno mortal. E em nome de Jesus, sobre a minha vida e sobre a tua vida está essa unção. E a Bíblia diz, verso 41, que o homem de Deus disse assim: porém disse o homem de Deus: trazei farinha. E ele colocou a farinha na panela e disse: agora pode tirar e dar de comer ao povo, porque já não havia morte naquela panela. Sabe o que significa essa farinha? Essa farinha significa exatamente Jesus Cristo. Ele é a farinha, Ele é o trigo que foi triturado, Ele é o trigo que foi moído por mim e por você, e Ele é lançado hoje na panela para tirar o espírito de morte e para tirar o veneno. Em nome do Senhor Jesus, a farinha de trigo chamada Jesus Cristo é lançado na tua vida hoje para aplacar o espírito de morte. A morte na panela é tirada quando? 3 coisas para que a morte na panela seja tirada. Ela é tirada quando Jesus Cristo é a nossa verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a farinha, é a verdade que nos liberta do espírito de morte, é a verdade que nos liberta do veneno que está na panela. Em nome de Jesus, hoje o Senhor está derramando essa farinha na tua vida, e onde havia veneno mortal, vai ser tirado da tua vida hoje. Aonde havia um espírito de morte, aonde havia um espírito de confusão, essa farinha é lançada em nome de Jesus. Em segundo lugar, como a morte da panela é tirada, lá em 1 Reis 17:13, que conta a história daquela viúva. Então, a morte na panela é tirada quando somos supridos pelo Senhor, quando eu entendo que o suprimento vem do Senhor. Então, se eu entendo que o suprimento vem do Senhor, eu não vou sair em qualquer lugar, eu não vou sair no meio do mato, eu não vou pegar qualquer erva, eu não vou colocar na minha panela qualquer porcaria, porque eu dependo do meu Senhor, eu dependo de Deus, e é Ele que vai me dar o suprimento, e o suprimento que vai ser colocado na minha panela não terá veneno. O suprimento que vai ser colocado na tua panela não terá mais veneno, porque o profeta disse para aquela mulher, então lhe disse Elias: não temas,
vai e faça o que eu te disser. Faz primeiro um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da tua panela... Irmão, a farinha da tua panela, a farinha que veio do céu, o Senhor Jesus não vai deixar faltar. Não vai faltar a farinha na tua panela, mas é a farinha que veio dos céus. Não é a erva que está contaminada, não é a erva venenosa, mas é a farinha que veio do céu. Não vai faltar a farinha na tua panela, e o azeite da tua botija não vai se acabar. Verso 15 e 16. Foi ela e fez segundo a palavra. Oh, em nome de Jesus. Fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa. Quantos dias? Muitos dias. Durante 3 anos e meio, que foi o tempo da seca, não faltou comida na casa daquela viúva. Verso 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija nunca mais faltou. A farinha é Jesus Cristo, o azeite, o Espírito Santo, e a palavra de Deus traz direção para a tua vida. Em terceiro lugar, quando é que a morte sai da minha panela? Quando nós nos alimentamos do pão da vida chamado Jesus Cristo. João 6:48 a 51, Jesus Cristo disse assim. O que Jesus Cristo disse? Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não... Verso 51. Eu sou, disse Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe der pela vida do mundo é a minha carne. E aquele que comer o pão que eu lhe der nunca mais terá fome. Oh, aleluia! Então, quando eu me alimento do Senhor Jesus Cristo, quando eu não como as ervas venenosas, então a palavra de Deus entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha panela, e eu sou alimentado. Oh, em nome de Jesus, eu quero selar essa palavra sobre a tua vida. Feche os teus olhos, querido, em nome de Jesus, que a tua panela, que a tua vida, que representa essa panela, seja um lugar aonde o Senhor pode depositar o pão do céu, a farinha do céu, que na tua panela não tenha nada contaminado. Oh, em nome de Jesus, que as ervas venenosas, que são as suas atitudes sem direção, em nome de Jesus, são curadas hoje, e que você possa ouvir a voz profética, a voz da profecia, a voz da palavra de Deus. Credes no Senhor, Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. E em último lugar, que a farinha Jesus Cristo faça cessar a morte que foi provocada pelo veneno da serpente. Oh, em nome de Jesus. Aleluia, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, coloque-se de pé e comece a orar. Comece a buscar e falar: Senhor, nesta noite eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que houve contaminação. Todas as vezes, ó Deus, que as ervas venenosas entraram na minha vida. Senhor, eu como profeta, como sacerdote, quero te pedir perdão. Por todas as vezes, ó Deus, que a minha vida, que o meu corpo produziu ervas amargas, produziu, Senhor, ervas venenosas, e que através do meu alimento muitas pessoas foram contaminadas e até morreram. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, derrama, Senhor, do pão dos céus, derrama, Senhor, a farinha sobre a minha vida, sobre a vida do teu povo.